Olá, meu nome é Luiz Henrique. Estou apresentando o podcast O Melhor Conselho, que tem como objetivo gerar conteúdo e conhecimento para as pequenas, médias, grandes empresas, seus conselhos, conselheiros e administradores. E no final do podcast, a pessoa entrevistada sempre deixará de presente o melhor conselho que foi ou é importante na vida dela. Então aproveite e assista até o final. Peço que se inscreva em nosso canal no YouTube O Melhor Conselho, o nosso Instagram O Melhor Conselho Oficial e o nosso site omelhorconselho.com.br, onde lá tem uma novidade especial para as pequenas e médias empresas. Também estou divulgando que nós estamos sendo transmitidos pelo canal Market, através da Vivo TV e da Claro. Na Vivo é o 611 e na Claro no 692. E agora eu vou ler o currículo da pessoa entrevistada de hoje. Ele é formado em Publicidade e Propaganda pela FAAP, formado em Conselho de Administração pela FIA, passou por agência digital para integradores de tecnologia e já há 12 anos em consultoria estratégica de CX e transformação de negócio com empresas, grandes startups, atendendo clientes como Claro, Boticário, Bradesco Seguros, Pernambucanas, Grupo Pão de Açúcar e Lips. Ele é consultor de empresas, cofundador da FairJob, palestrante e professor em temas de inovação, experiência do cliente e transformação digital. Mentora uma startup de arquitetura social e outra de fomento de projetos sociais. Tenho a grande honra de receber aqui hoje Charles Beck Varani. Muito obrigado, Charles. Bom dia, Luiz. Muito obrigado por me receber. É um prazer estar aqui. Esse currículo aí bota uma pressão aqui em cima da gente. Mas vamos lá, a gente vai tentar percorrer ali o nosso tema de hoje da melhor maneira possível. O currículo é o seu, assim. Exato. Me diga uma coisa. Você é cofundador da FairJob. Exato. O que é FairJob? A FairJob é uma plataforma de gestão humanizada. Quando a gente criou a FairJob, o objetivo era, na verdade, a gente... com uma lente muito forte em cima de bem-estar do colaborador, tentar transformar isso em números para que justamente pudesse ser inserido dentro de um modelo de gestão. Né? Quando a gente pensa em gestão, e principalmente nos últimos tempos, os temas de ESG têm se reforçado e têm entrado de maneira muito relevante dentro da vida executiva. E a gente entende que das 3 letrinhas, né, E, S e G, o pilar de S é um pilar que muitas vezes ele não é tratado com o mesmo peso que as demais. Né? Governança está indo muito bem, ambiental está encontrando seu caminho. A gente vê, inclusive, aí todos os acordos de Mercosul e Europa com relação à carne, etc., que dão uma letra clara. De o quanto isso está se tornando relevante, né? O controle da cadeia sob uma lógica de ESG, mas S acaba ficando muitas vezes para trás. E quando a gente olha para S, na verdade, a gente olha para dimensões muito diferentes. Né? Evidentemente que a questão do bem-estar, ela, na verdade, é um, digamos, indicador de destino, né? Mas que está suportado por questões como segurança psicológica, saúde mental, diversidade, que a gente está vendo aí na mídia de maneira muito forte. O que a gente faz, na verdade, é pegar todos esses elementos, capturar metodologias cientificamente comprovadas, para a gente embarcar dentro de uma plataforma digital, fazer a captura, portanto, do comportamento desses colaboradores, eleger e fazer indicadores que depois a gente devolve para o cliente em formato de gestão, portanto, num BI, com relatórios e com gráficos, justamente para que isso passe a ser uma nova dimensão de percepção em cima da performance da empresa, entendendo que existe uma relação direta entre o bem-estar do colaborador e o resultado da empresa. A gente vê aí, né, o impacto direto em todos os indicadores tradicionais de RH. Estamos falando ali de absenteísmo, presenteísmo, o próprio engajamento, produtividade em última instância. E a gente conecta muito isso, inclusive com o resultado com relação até mesmo a satisfação do cliente e, por consequência, uma linha direta de impacto no resultado das empresas. Então, o que a gente faz é, partir de indicadores de colaboradores, dar uma outra perspectiva sobre a gestão de time e de pessoas, justamente para poder criar um círculo virtuoso e que dessas iniciativas, de fato, a empresa também consiga colher frutos. Ou seja, você está do ESG, você está no S, mas você está no G também. G definitivamente é uma dimensão de ESG que é muito
habilitadoras das duas outras letras, né? Na verdade, não somente governança tem uma entrega própria, como inclusive ela sustenta toda a entrega de S e de E ou de A, enfim, do ambiental. Então, definitivamente, a gente está em governança porque o nosso desejo é que, de fato, isso se transforme numa ferramenta de gestão que, inclusive, possa impactar a nível executivo, até mesmo o conselho. Porque as decisões ESG, até porque a gente viu essa recomendação de incorporar a ESG dentro dos modelos de gestão em mercado, vindo até mesmo da B3 e da Bolsa, né? Foi ao incorporar isso dentro do modelo de avaliação das empresas que, de fato, as empresas começaram a se coçar. E, inclusive, quando a gente vier falar de saúde mental, a gente vai encontrar a mesma lógica. Isso acabou fazendo com que o mercado de fato incorporasse isso. E, por consequência, são temas que têm que vir de cima para baixo. E por isso que a gente acredita que trazer essa visão de bem-estar, conseguir tornar todos esses temas de humanização mais concretos, mais palatáveis e, portanto, o que a gente encontrou como caminho é um caminho de definição de indicadores para que a gestão pudesse tomar em cima. Então, como é que de fato eu consigo olhar para este tema de bem-estar de colaborador de maneira estruturada, racional, e depois, como é que eu enxergo o impacto disso para poder tomar decisão? A ação que eu tomei para melhorar as condições do meu colaborador na base, de fato reverteram positivamente para os meus indicadores de pessoas, mas também de negócios, isto funciona para o meu ambiente empresarial, portanto eu vou continuar insistindo. Outra ação, quando eu tomo, ela não tem o mesmo impacto. Então, eventualmente, eu posso abandonar e procurar outra. Eu acho que ao tangibilizar esses indicadores de bem-estar em indicadores, a gente consegue dar ferramenta para o executivo, de fato, poder tomar decisão de evolução. E para que, em última instância, todo mundo ganhe. Então, o objetivo disso tudo é fazer com que empresa e colaboradores, de fato, possam caminhar em direção de melhorias positivas. E você falou há pouco sobre uma pesquisa com fundo científico, né, que vocês fazem com fundo científico. Quer dizer, não é fazer um questionário no seu RH e falar, solta para todo mundo e dar a resposta. Então, como é que é isso? Por que você falou científico? Eu acho que... vamos fazer analogias, né? Eu acho que para todos os temas que a gente se propôs a acompanhar aqui, eu acho que as analogias ajudam a aterrizar. Quando a gente fala em pesquisa, a gente, na verdade, está correlacionando isso com... a gente pode encontrar equivalente, por exemplo, quando a gente olha para pesquisas eleitorais. Pesquisas eleitorais, pesquisas de audiência para TV e etc., elas têm metodologia. Existe uma ordem para se fazer as perguntas, existe uma ordem para se propor, inclusive, respostas de múltipla escolha, existem métodos para você qualificar determinados indicadores, sejam por números, sejam eles quantitativos ou qualitativos. Isso é uma ciência. Portanto, ignorar esse tipo de coisa, na verdade, pode, o que tecnicamente a gente chama enviesar uma pesquisa. Aonde que a gente chega com isso? Uma das coisas que é importante em toda a pesquisa, metodologicamente, é que o interlocutor e quem está sendo questionado não perceba os seus objetivos. Porque se ele perceber onde é que você quer chegar, naturalmente ele tende ou, em determinados casos, ou preferir te atender às suas expectativas ou, eventualmente, querer fugir das suas expectativas. Por si só, isso é um viés. Pode ser tendencioso, então. Pode ser absolutamente tendencioso. Tendencioso é a palavra perfeita. E quando se trata de formatos de resposta, e aí a gente trabalha, lá na FairJob, a gente trabalha com diversas escalas, a gente tem escala Likert, que vai de 0 a 4, 1 a 5, e aí depende inclusive de modelagem estatística que se queira fazer depois. Desta mesma maneira, a gente tem escala de NPS de 0 a 10, a gente tem campos abertos, a gente tem, evidentemente, que múltiplas escolhas, e aí a gente tem réguas diferentes de gradação, que podem ir do famoso não concordo até concordo, enfim, existem algumas escalas já pré-determinadas para eliminar os vieses e para eliminar os eventuais desvios ali de respostas que possam invalidar, inclusive, determinada pesquisa.
Quantas vezes a gente já pegou, inclusive, pesquisas que foram criadas livremente, que no fim das contas, quando a gente observa tanto as perguntas quanto a resposta obtida, na verdade, claramente a pesquisa ela foi construída com o objetivo de validar aquilo que se queria. Né? Existe uma neutralidade de pesquisa que precisa ser respeitada, justamente para garantir que todos os possíveis cenários estejam englobados para que a pessoa possa dar respostas que, de fato, uma resposta que vai validar um determinado caminho com relação ao outro. Então, é um assunto relativamente complexo, para o qual tem método que, se não respeitado, na verdade, corre-se o risco de ter uma resposta que, eventualmente, vai levar a uma tomada de decisão equivocada. E me diz uma coisa, isso então, a necessidade das empresas, o S, ou a necessidade de tratar a saúde mental dos seus colaboradores, é isso então que impactou a mudança da nova NR1, que é a norma regulamentadora, Sim. E a Lei 8431, Sim. Né? As duas do ano passado, mas que tem início a partir desse ano. Sim. Isso que impactou para chegar nisso, para o governo colocar essa política de você monitorar os seus funcionários, premiar a empresa que está atendendo isso? Definitivamente. A gente está vendo, eu acho que está na mídia, eu não vou falar nenhuma novidade, de que temos uma epidemia de saúde mental. Né? Em última instância, está se tratando, nunca se falou tanto no tema de suicídio, está se falando, o Brasil é um dos países de maior consumo de todos os ansiolíticos, de ansiolítico no mundo, provavelmente, se não me engano, o maior. Nós estamos falando, de fato, de uma situação de saúde mental muito complicada. Quando a gente, na verdade, assim, teoricamente, o mercado tende a se autorregular. A gente viu algumas iniciativas nesse sentido. Lá atrás, a gente teve lá a lei de marketing direto, onde o próprio setor se autorregulamentou. Tem uma lei de autorregulamentação, inclusive do setor de call center, que vai muito nessa linha também. E a gente teve a LGPD, né, que veio agora recentemente, que eu acho que talvez seja a melhor referência comparativa para essa NR1 que saiu agora. Basicamente, o que me parece ter acontecido em todas essas situações seja mercado, seja governo, percebeu que alguma coisa não estava andando bem e que, por consequência, precisava ser corrigido. Tanto no caso da LGPD quanto no caso da NR1, existe um ponto de partida a ser resolvido que virou lei. E por força de lei, quer modificar o comportamento de mercado. Quando a gente olha para a LGPD, e até olhando um pouco para como a coisa se deu, né, se criou uma lei evidentemente punitiva, mas que carregava o desejo de corrigir uma coisa que definitivamente estava incomodando todo o consumidor, né? A distribuição de mailing list para todo mundo, números de telefone para tudo quanto é canto, e na verdade você era contactado e incomodado o tempo todo por empresas que na verdade conseguiam seu número de telefone, sabe-se lá Deus como. Quando a gente olha para a NR1, me parece que o diagnóstico foi parecido. Temos um problema claro de saúde mental. Eu preciso forçar o mercado a se modificar, mas vamos combinar que, teoricamente, isso vai em prol de um benefício positivo para o colaborador. Vai em prol de um benefício positivo para a sociedade. Então, criou-se a lei que tem vocação punitiva, tem a data limite ali de maio para começar a vigorar. E definitivamente eu acredito que, assim como aconteceu para a LGPD, provavelmente nós vamos começar por alguns ajustes, até mesmo o texto, né, conforme a gente vinha conversando, até mesmo o texto deixa algumas brechas, algumas coisas muito ainda pouco claras e definidas, que me parece natural de um texto de lei. Depois que começar a ser aplicada, vai haver uma calibragem disso tudo, né, até onde o mercado consegue, de fato, implantar, acompanhar, medir aquilo que precisa ser medido para dar um resguardo para aquilo que a lei exige, até, de fato, chegar a um certo grau de maturidade, e aí eu imagino que as ações punitivas comecem a vir com alguma
alguma maior aplicação, né? Muito provavelmente a gente vai, assim como para a LGPD, no começo vão ser casos específicos, provavelmente o governo já sabe quais são os setores, quais são os tamanhos de empresa, que evidentemente tem um impacto um pouco maior nesse tipo de temas, então ele vai começar a observar, dar cartão amarelo, olha, aqui precisa ser corrigido, para de fato depois começar a punir e aplicar as multas e as penalidades numa etapa um pouco mais distante, um pouco mais subsequente. De novo, fazendo uma analogia com a LGPD, eu acho que o governo tem o governo me parece ter um desejo, me parece ter uma sequência de trabalho razoavelmente coerente, assim, né? Eles observam, eles de fato estão abertos a Mas o governo começou com isso principalmente pela quantidade de afastamento de pessoas. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Assim, existe um problema em si. Existe um problema em si que precisa ser corrigido. Só que as empresas não estão tomando a iniciativas claras e concretas justamente para fazer essa correção. De novo, voltamos para o comentário inicial. Do E, S e do G, provavelmente o S é a perna e o pilar menos observado dentro da gestão das empresas. Então, o governo veio e falou assim, agora precisamos corrigir. Não podemos ter tanto afastamento, agora existe toda uma categorização, todas as doenças de saúde mental, inclusive, entraram com categorias específicas para poder materializar esses afastamentos e qualificar esses afastamentos, até para que a gente comece a ter números sobre o quanto correspondem, de fato, a problemas de saúde mental. E com isso vai ter um plano para a aplicação da lei, da mesma maneira como as empresas estão começando a se preparar para atender essa lei. Já estão se preparando agora. Já estão se preparando agora. Mesmo antes de 20 de maio, que é a data que Exato. Evidentemente, acredito assim, pelo menos daquilo que a gente está enxergando, das empresas que estão mais próximas da gente, as pessoas estão começando claramente as empresas estão começando a tentar entender o que eu preciso fazer, o que eu preciso entregar. E, antes de mais nada, eu acho que o que as empresas precisam, se eu puder fazer uma recomendação, as empresas, na verdade, precisam, num primeiro momento, mostrar que elas estão preocupadas em atender a lei. Eu acho que esse é o primeiro passo. Entender o que precisa ser feito, começar a colocar as primeiras ações ou as primeiras ferramentas para poder medir. E, olha, estamos caminhando para, eu acho que definitivamente qualquer passo positivo demonstra uma boa vontade justamente em atender a lei. De novo, fazendo analogia com a LGPD, isso já é um bom sinal. Quando vier a ser auditado, provavelmente ele vai poder dar sinais de que ele está preocupado com o assunto. Só que dependendo do tamanho da empresa, isso pode demandar mais ou menos esforço, mais ou menos investimento. Isso pode ser mais ou menos complexo, até por conta de, às vezes, operações de âmbito nacional, evidentemente, terem alguma dificuldade maior do que empresas de menor porte e regionais, né? Então, eu acho que o importante é dar o primeiro passo, o importante é começar a medir, começar a entender como é que, do ponto de vista de saúde mental, esse universo de colaboradores está se comportando. Quem tem um quadro pregresso, quem desenvolveu, para que justamente, assim como numa lógica de medicina do trabalho, né, e principalmente de PGR, né, de gestão de riscos, quem desenvolveu ali naquela passagem por aquela empresa, para que justamente a gente possa entender e, evidentemente, no final do dia, assim como é para a medicina do trabalho, responsabilizar a empresa quando lhe couber. Você sabe que você estava comentando sobre absenteísmo. Sim. Eu trabalhei no setor de serviços mais de 30 anos, de mão de obra, de facility, de segurança. E é curioso isso, porque a curva de absenteísmo, na verdade, não é uma curva. Ela é uma coisa assim, segunda-feira é o maior índice de faltas, terça diminui, quarta diminui, quinta diminui, sexta diminui. Então é sempre decrescente, mas subindo no topo nas segundas-feiras. Eu estou falando e acompanhando mais de 30 anos, semanalmente isso. Exceto algumas exceções que não vale aqui a gente colocar, mas sempre eu percebi absenteísmo maior na segunda, talvez, deduzo eu, pelo receio de encontrar a realidade. Né? De falar assim, pô, vou me deparar com a realidade. E, aliás, eu vi um dado uma vez que o maior índice de suicídios no mundo era aos domingos, né? Com medo de encontrar a segunda-feira. Agora, você falou bastante de LGPD.
Sim. Eu quero conectar LGPD com as ferramentas que você tem. Sim. Tá? Quando eu vou pesquisar o Charles, por exemplo, né, que eu mando a pesquisa para ele que você falou, como é que eu vejo eu aqui na empresa recebendo o Charles e LGPD? Exato. Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não proíbe a captura de dados, nem individuais, nem de grupo. O que, na verdade, ela exige é que se tenha recursos para, eventualmente, eliminar algum dado pessoal para o qual não se tenha dado a devida autorização, e, principalmente, capturam de acordo de gravação e de gravação desses dados dentro do seu banco de dados. Então, eu preciso ter autorização para gravar, eu preciso ter autorização para processar, e existe uma terceira camada que é de autorização até para distribuir e compartilhar isso com outros parceiros. Então, a lei de LGPD é ter gestão sobre a permissão de uso de dados. No nosso caso, em FairJob, a gente faz a quase totalidade das nossas pesquisas, a gente faz de maneira anônima, justamente para eliminar uma complexidade de LGPD por consequência, mas por entender que os planos de ações que se deva tomar sobre bem-estar, eles têm a ver com o grupo, eles têm a ver com o ambiente corporativo, eles não têm a ver necessariamente com a questão individual. Portanto, a gente anonimiza absolutamente todas as nossas respostas. Temos uma regra lá em BI que, inclusive, qualquer filtro que se aplique, que dê um resultado de um grupo menor do que 5 pessoas, 5 é o número mágico, tá? Mas é uma proporção estatística em cima da base total. Na verdade, ele seja ocultado. Então, a gente passa a não exibir aquele dado. É importante para efeito de LGPD, já que estamos tratando de temas sensíveis, quando a gente vai para diversidade, saúde mental, quando a gente vai até mesmo para o processo demográfico que a gente aplica, a gente entra em temas, por exemplo, de gênero, orientação sexual e coisas dessa natureza, tanto quanto raça, qual departamento e qual grupo dentro da empresa a pessoa pertence. A gente tem ali, e agora, todas essas questões biopsico envolvidas dentro do contexto de saúde mental, a gente está tratando de dados que são considerados críticos dentro da lei de LGPD. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Ao anonimizar isso, eu acho que a gente reduz um risco de individualizar ou, eventualmente, de apontar um dedo para alguém, ou, eventualmente, de uma pessoa que quer manter o devido sigilo sobre as suas características, que de fato sejam expostas, né? Então a gente anonimiza o resultado de todas as nossas pesquisas, entendendo que gestão vai se fazer em cima do grupo. Então, o importante é saber que um grupo de uma determinada região ou de um determinado time, de fato, tem uma determinada necessidade ou tem uma determinada problema ou algum tema que seja de bem-estar, saúde mental, diversidade, etc., que precisa ser tratado. Desta maneira, ali, depois, em ações de aproximação com esse grupo, é muito fácil identificar, ou até mesmo as pessoas se pronunciarem e se aproximarem da gestão para dizer, olha, de fato eu tenho um problema. Eu acho que é sobre abrir portas, né? É sobre abrir portas, é sobre abrir oportunidade das pessoas se pedirem ajuda à medida em que aquele ambiente empresarial de fato está impactando a sua vida, está impactando a sua saúde mental. Então, no fim do dia, eu acho que o importante é abrir a conversa. Só por abrir a conversa, a gente já reduz o índice, de fato, de empresas fazendo colaboradores adoecerem. A gente abre uma discussão para, de fato, fazer uma melhora dos ambientes de trabalho. A gente acredita muito que a construção do bem-estar seja muito mais sobre como se faz as coisas do que sobre o que se faz. Né? É muito mais sobre estabelecer relações de liderança de confiança, é sobre a gente entender e acolher, na verdade, as pessoas nas suas diferenças. É a gente sobre encontrar um modelo de engajamento e de construção de um trabalho colaborativo do que efetivamente mudar uma estrutura hierárquica, colocar planos de ação mirabolantes. Muitas vezes, ao
sensibilizar liderança ao construir, ao entregar conteúdo e letramento sobre determinados assuntos que muitas vezes são sensíveis, a gente acaba tendo um resultado suficiente que não demanda arroubos, inclusive orçamentários e financeiros, de benefício, atividade física ou qualquer coisa que gira em torno disso e que eventualmente possa demandar um investimento elevado. Tem muita coisa sobre como a gente conduz o dia a dia, de como a gente, na verdade, entende e percebe aqueles grupos de colaboradores que já mudam o jogo. Agora, eu sei que não está ainda bem regulamentada a NR, Sim. Pelo que a gente já leu. Então ela não está assim, os seus detalhes não estão muito claros. Sim. A gente tem uma diretriz, né, de dedução, Sim, de como a coisa deve conduzir, uma diretriz sim, por lógica. Sim. Agora, e eu sei que é difícil então prever o que eu vou perguntar agora. Tá. Como você imagina ou como você está vendo que vai mudar a rotina das empresas? Com a NR, por exemplo. A leitura que a gente está fazendo dos textos existentes é que muito provavelmente essa regulamentação se encaixa muito mais no Programa de Gestão de Riscos, portanto PGR, que é um programa que já existe dentro das empresas, do que efetivamente mudar radicalmente a maneira como as empresas atuam. De novo, é sobre um como muito mais do sobre um quê. É sobre a gestão passar a se preocupar com este tema. Entender que tem um indicador que agora será medido que eventualmente pode encontrar problemas. E, por consequência, passar a tomar um cuidado com uma coisa que antes provavelmente não se enxergava ou não se queria enxergar. Enfim, não vamos entrar em discussões de juízo de valor aqui. Do ponto de vista de aplicação, em sendo uma ferramenta de PGR, em sendo gestão de risco, o que a gente está entendendo é que a maneira como, inclusive, a gente faz, né, de uma abordagem sobre o universo de colaboradores, hoje atende o texto de lei e que não necessita de uma aplicação individual. Até por uma questão de exposição. De novo, até por uma questão de exposição dos indivíduos, me parece, inclusive, o caminho correto. Mas aí eu estou inferindo aqui pessoalmente sobre a história. O texto hoje parece indicar que estamos falando de uma ferramenta de PGR, de medição de universo para entender quantos temos, como temos, né? Evidentemente com um mínimo de sociodemográfico para localização regional, de estrutura organizacional, mas sem uma individualização da história. O texto parece indicar ser suficiente. De novo, até entendendo que a gente precisa ter uma leitura de entrada, vida dentro da empresa e eventualmente saída, né? Que isso, com a leitura do universo, naturalmente a gente consegue pegar a gente consegue, com a série histórica, na verdade, cumprir com qualquer uma dessas fotografias. Então, do ponto de vista de gestão, o impacto não me parece ser enorme, né? Estamos falando de um encaixe de uma ferramenta dentro de uma estrutura pré-existente, mas estamos falando de fato de passar a garantir que as lideranças e a gestão tenham um olhar maior sobre o tema. Quer dizer, o que a gente tem na mesa nós vamos pesquisar, nós vamos saber, mas o desafio na página 2 do livro tá como é que nós vamos usar essa liderança para mudar esse ambiente. Exato. Teoricamente assim, a reboque da identificação, provavelmente serão necessários montar plano de ação. Então, isso sim, eventualmente, isso sim deve demandar um olhar. RH vai ter que olhar para suas lideranças e, de fato, as lideranças ditas tóxicas, né? Vou usar esse termo simplesmente com o objetivo de dizer que algumas lideranças provavelmente geram pressão maior sobre determinados times e geram maior problema de saúde mental. Muito bem. Então, esses caras com indicadores maiores, provavelmente eles vão ter que ser sensibilizados no melhor dos casos, né? Então, tem uma ação de RH, eu acho que em cima das lideranças, vai ter que ter um plano de ação
vai ter que ter um plano de ação, quando na verdade não tem focos específicos. Vai ter que ter um plano de ação para entender como que a gente vai gerir isso dentro de taxas elevadas, se isso de fato estiver distribuído pela empresa inteira. Então os planos já vai ter que... Há uma consequência, né? Se mede para se fazer alguma coisa, né? Se não for fazer nada, não meça. Neste caso, como é por força de lei, vai haver uma obrigatoriedade de tomar ação sobre. Agora, a gente está falando muito da responsabilidade da empresa, a gente está falando muito da liderança tóxica, está falando tudo isso. Tudo isso. Só que eu vou mudar o lado do balcão. Faça. Agora, aquela pessoa ela tem um problema, ou aquele grupo de pessoas tem um problema de origem familiar. Exato. Quer dizer, a empresa vai colher as informações, vai descobrir que é familiar o problema, não é liderança tóxica, não é nada disso. Os colaboradores adoram trabalhar naquela empresa, só que, sei lá, o ambiente, o local ou os problemas sociais. O governo está falando alguma coisa sobre isso? A regra é neutra, né? A regra é chapa branca sobre esse tema. Na verdade, o que a gente tem é meçam e tomem ação sobre, né? Não há uma qualificação desses diferentes cenários. Então, por isso que eu falei sobre como a pessoa entra, o que acontece durante o seu período lá e como é que ela sai. Vamos zerar essa conversa e dar 3 passos para trás. Tá. Passamos 8 horas do nosso dia nas nossas empresas, no melhor dos casos. A gente passa uma boa parte da nossa vida lá dentro. Um problema de saúde mental de uma pessoa, vamos pegar um exemplo simples de depressão. Você concorda que ela tem um impacto sobre o restante do grupo? Sim, plenamente. Perfeito. Então, no fim do dia, problemas de saúde mental têm um impacto direto em cima de produtividade, performance, em última instância, até mesmo vibe daquele time. Então, o tema de saúde mental não é de plena responsabilidade da empresa, mas ali se materializa, de fato. Ter gestão sobre, na verdade, permite justamente você calibrar essas forças que, evidentemente, um colaborador traz de casa. Então, eu acho que é muito mais... Eu acho que a discussão positiva sobre esse tema é... As empresas não podem ignorar essa vida pregressa, mesmo se ela não tem responsabilidade. Muitas vezes a gente fala, inclusive, na FairJob, a gente trata muito do tema de felicidade no trabalho e etc., que logo a gente corrigiu para bem-estar. Existem questões, como por exemplo a felicidade, que são de fora o pessoal. Agora, não dá para ignorar que os colaboradores levam a sua vida real para dentro das empresas, até porque justamente porque elas passam uma boa parte do seu tempo acordado lá dentro. Então eu acho que é sobre a gente tentar encontrar um equilíbrio e se as empresas já puderem não fazer os colaboradores adoecerem, eu acho que a gente já tem uma enorme melhora. Em segunda instância, ignorar que na verdade existem fatores que são externos e que influenciam o comportamento dos colaboradores lá dentro, eu acho que é uma miopia de gestão para a qual pode-se trazer diversas melhorias e diversos incrementos para o resultado final e o bottom line das empresas. Então, de novo, quando vem por autorregulamentação setorial, o setor tem oportunidade de discutir, fazer as suas escolhas e, inclusive, discutir questões que são... determinam a fronteira daquilo que é responsabilidade de um e responsabilidade de outro. Quando vem um governo e que, de fato, cria uma regra, cria uma lei, eventualmente tem coisas que podem acabar fugindo e para as quais, eventualmente, até o setor, o mercado poderia contribuir para melhorar. Por isso que eu acredito que se houver... assim como a gente viu para a LGPD, se houver calma para entender que, primeiro, se deu o recado, o maio é o limite, que depois a gente vai calibrar antes de fato da gente ganhar maturidade, eu acho que o importante é a troca entre governo e mercado, antes de mais nada. Definitivamente, nenhum nem outro vai fazer coisas perfeitas. Mas, por outro lado, essa questão do colaborador ela é muito sensível.
Essa questão do colaborador ela é muito sensível e, evidentemente, que cada empresa vai encontrar o seu caminho para resolver. Você conhece tão bem quanto eu, quando a gente vai para... Quantas vezes a gente não passou por empresas familiares onde você vê um fundador que, na verdade, sabendo de um problema, que pode ser de saúde física ou de saúde mental, na verdade, dá todo o suporte para o seu colaborador. Ele tem a obrigação de fazer isso? Não tem. Por outro lado, a gente tem empresas que não têm esta abordagem, né? Que eventualmente até se abstém de ajudar. Ela tem a obrigação de ajudar? Não tem. Então eu acho que assim, o que a gente está tentando, o que tá se tentando construir, a meu ver, é, por força de lei, já começar a tentar evitar que as empresas possam fazer adoecer ou adoecer mais os seus colaboradores. Depois de resto, tem um ajuste evidentemente que o mercado vai ter que encontrar, até porque o consumo de todas essas plataformas, o consumo de todos esses recursos é absolutamente irregular no mercado. Quantas pessoas hoje contratam qualquer uma das plataformas, até mesmo a FairJob, evidentemente, puxando a sardinha para o meu lado, quantas tantas não contratam? E está tudo certo. Agora estamos começando a conversar de cultura corporativa. E aí a cultura é que, de fato, vai dar o tom e o peso do quanto essa questão do S e do ESG vai ter dentro da gestão. Você comentou que no começo que algumas empresas já estão se movimentando, falando, né, procurando vocês antes da obrigatoriedade, até para se preparar para, ou porque independente de ter obrigatoriedade, eu quero tratar, né, esse assunto está realmente em pauta. Existe uma tendência de tamanho de empresa que está te procurando neste momento, ou é a pequena, média e grande? Pequena, média e grande, de novo, eu acho que a questão da cultura corporativa ela é muito forte, né? Quem tem isso muito presente geralmente começa a tomar as iniciativas primeiro, por motivo óbvio de que isso já estava na pauta delas, né? Eu não tenho dúvida que, assim, dentro de uma lógica, de novo, governamental, provavelmente o governo vai olhar para as empresas maiores e para setores que são mais intensivos de mão de obra, antes de ir para as demais, né? Então, hoje a gente enxerga e recebe consultas de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é formato. Geralmente, a gente está conversando também com algumas estruturas de medicina do trabalho, então, prestadores de serviço que eventualmente precisam passar a agregar saúde mental dentro de um portfólio que já era de saúde física. Mas claramente esse assunto do social é um assunto que ganha corpo e ganha prioridade em função muito de se isso já estava no DNA das empresas. Eu não sei se você tem contato ou conhecimento para você me responder o seguinte. Algumas empresas estão se preparando e os colaboradores sabem dessa mudança, estão acompanhando essa mudança. Existe alguma controvérsia nisso? Eu não tenho muito dado sobre isso. Eu acho que não vi nenhuma pesquisa sendo aplicada nesse sentido. É muito. Provavelmente quem tem mais conexão com o tema. Pessoal de RH, pessoal de segurança do trabalho. Exato. Todo mundo que tem mais conexão com o tema provavelmente já deve estar sabendo. O tema definitivamente está na mídia, mas ele é um tema extremamente nichado, né? Então eu acho que colaboradores que sofrem desse mal e todos, evidentemente, os profissionais ligados mais diretamente aos sistemas, portanto, sim, RH e medicina do trabalho, eu acho que esses devem ser... Os primeiros impactados. Agora, a gente estava brincando recentemente lá na FairJob. A gente, infelizmente, enxerga uma boa parte inferior da pirâmide social, na verdade, que fala de depressão e que fala de crise de ansiedade como isso sendo o problema de rico, né? Então, assim, o quanto efetivamente, inclusive uma parte da sociedade enxerga isso como frescura e não como um problema real, eu acho que vem se acoplar, eu acho que é essa discussão, assim. Não sei se o tema, de fato, como
uma epidemia de saúde mental está muito clara para todo mundo dentro da sociedade. Por outro lado, evidentemente que assim, é uma lei que pouco a pouco, provavelmente quando as primeiras punições forem aplicadas, provavelmente isso vai começar a gerar burburinho e talvez uma conscientização maior. Como as empresas não necessariamente estão vendo isso de maneira positiva, porque está sendo uma imposição por força de lei, provavelmente até mesmo as empresas dentro, será que elas estão falando muito disso para os seus colaboradores? Já que elas não sabem o que vão aplicar, como vão aplicar, e se de fato elas estão gostando mesmo desse movimento, talvez elas estejam discutindo isso em nível de gestão mais alto, e talvez isso não esteja chegando tanto no colaborador, mas de novo tudo isso é intuitivo. Minha opinião particular é que no Brasil a gente sabe tem lei que pega e lei que não pega. Nem me fala. SNR1 é uma que vai pegar desde o começo. SNR1 vai pegar. Já está pegando. Desde o começo. Já está pegando. Já está, assim, ela não tem os critérios dela, né, como vai fazer, mas de alguma forma ela vai pegar mesmo, até para uma economia dos fundos, né? Economia do SUS, no fim das contas. SUS, no final das contas, a economia do SUS. Tá? Então, assim, é aquele afastamento no INSS que recai depois de 15 dias para o governo, aquele negócio todo. Então, assim, e como estamos falando de dinheiro, exato, e dinheiro público alto, é uma economia que é uma necessidade que vai pegar do começo. Super concordo. Agora, Charles, primeiro que é uma pena encerrar com você, porque a gente teria aqui assunto para muito tempo, porque inteligência emocional, depressão, felicidade é o que mais está se comentando. Mas chega a hora que eu peço, né, para o entrevistado o melhor conselho. Olha aí. E eu queria saber qual é o seu melhor conselho. Eu vou, inclusive, conectar com o tema, tá? Tá. O meu melhor conselho, eu acho que é faça como sua avó sempre falou para você fazer. Quando eu trabalhei com call center, eu acho que tem uma conexão direta com todas as questões de saúde mental. Eu acho que dizer bom dia, falar obrigado, se despedir, olhar no olho, pegar na mão, eu acho que isso muda o jogo. Quando a gente fala de saúde mental, a gente teve que, evidentemente que a gente passou por NR1, força de lei, etc. A gente tem um jogo ali que pode levar a gente muito rapidamente para um papo político de tá certo, tá errado, mercado versus governo e etc., que eu acho que é absolutamente inócuo. O que me parece ser ponto de chegada que se conecta com talvez com esse meu melhor conselho no fim das contas, é sobre sermos cordiais e sobre sermos cordiais e sermos próximos uns dos outros para construir junto. E isso passa muitas vezes por coisas muito simples. Essa questão de bem-estar e de saúde mental, ela provavelmente tem a ver com cobranças excessivas de metas, com não perceber o limite do outro, que eu acho que se a gente tiver um olhar mais preocupado com o cara do outro lado, eu acho que a gente tem uma forte melhoria. Muito se fala de empatia. Um executivo é empático com todo o seu time, mas quando ele entra na empresa, ele não diz nem bom dia pro porteiro. Então eu acho que é sobre isso. E eu vou te comentar uma coisa que é muito importante no seu melhor conselho. Como eu falei no começo, trabalhei com o setor de serviços mais de 30 anos. E estudei muito absenteísmo, fiquei olhando muito, acompanhando, né, pesquisando muito absenteísmo. E você sabe, aonde você... Trabalhei com limpeza, portaria e vigilância. Aonde você tem uma quantidade maior de funcionários terceirizados naquele cliente, é onde proporcionalmente o índice de absenteísmo é maior do que naquele local que tem só uma pessoa. Uma faxineira, por exemplo. Porque quando você tem uma pessoa, você não chama ela pela tia da limpeza. Você chama ela pelo nome. Sim. Ela não é uniforme. E quando você tem várias, exceto pontos muito específicos, ela é a pessoa da limpeza com uniforme. Sim. Então ela não se faz parte, ela não sente que ela é parte integrante, que ela tem um nome, que ela tem uma identidade. E é muito ao encontro do que você falou agora. Estou super de acordo.
Charles, te agradeço imensamente. O papo foi excelente. Muito obrigado. Bom, muito bom. Agradeço você que nos acompanhou até agora. Peço que você se inscreva em nosso canal no YouTube, O Melhor Conselho, o nosso Instagram, O Melhor Conselho Oficial, e o nosso site, omelhorconselho.com.br. Muito obrigado e até o próximo episódio. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.